A paz do Senhor, amém? Obrigado, equipe maravilhosa, louvor maravilhoso, amém? Você que está em casa também, depois de receber um pouco dessa porção, obrigado, Ministério da Água, né? Abençoado, amém. É motivo de muita alegria, né, estarmos na casa de Deus. Eu não consigo viver fora desse ambiente, não, né? Não tem como, na nossa vida, depois de tudo que Jesus tem feito, tudo que Ele faz, tudo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele vai fazer, esse lugar é fundamental para que a gente possa viver essas coisas. E nós estamos numa campanha muito interessante. Qual o nome da campanha aí? Quem lembra? E viva feliz. Isso é uma decisão, é um caminho e, de fato, é um aprendizado, né? Aprender a viver feliz. O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. E então a gente vê através da vida do apóstolo Paulo que é um aprendizado, a gente aprende a viver feliz, é uma decisão, é a nossa vida com Deus, que a gente não deixa as situações roubarem a nossa alegria, mas a gente é feliz independente das circunstâncias. Então foram palavras tremendas que nós recebemos aqui no altar de Deus, que trouxe um profundo crescimento para nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 1, versículo 45, e nós vamos conversar nessa noite, discernindo o tempo de Deus em sua vida. Discernindo o tempo de Deus em sua vida. Esse tema é um tema impactante, é um tema forte, porque se a gente não discernir os tempos de Deus na nossa vida, nós vamos ficar meio que aleatórios, nós não vamos entender o que Deus quer fazer, como Ele está trabalhando. Isso é fundamental na nossa vida. Abriu para a gente? Lucas 1,45 diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós elevamos o Teu nome ao mais alto lugar. E cada momento, Pai, do culto é um ato de adoração ao Senhor. E que haja nessa noite, que haja neste momento, Deus, a continuação da nossa adoração a Ti, Deus. Que ao recebermos a Tua semente, a Tua palavra, nós possamos, Deus, ter esse profundo sentimento de adoração, de devoção ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor: guarda a nossa mente, guarda a mente, o coração do Teu povo, Deus, e que a Tua palavra encontre, Deus, um coração sedento, que a Tua semente, que a Tua palavra encontre uma terra fértil em nossos corações, para que essa semente germine, Deus, e venha brotar em colheitas novas, em decisões novas, e uma forma nova de viver e Te servir. Assim eu peço, continua livre neste lugar, Espírito Santo, movendo e ministrando a cada coração, em nome de Jesus, e todos digam amém. Esse texto, pequeno, mas ele está falando de Maria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O texto está dizendo para a gente que feliz é aquela que creu. Então feliz é aquele que crê, que a palavra de Deus empenhada vai se cumprir. E isso
é uma verdade espiritual para a nossa vida, porque se você crê, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas se uma pessoa não crê, não adianta, porque é a fé que nos faz caminhar, é a fé que nos faz continuar indo adiante, tendo a certeza que Deus está conosco. Em Eclesiastes 3, versículos do 1 ao 10, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E ali nós vemos que há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo de brigar, é tempo de fazer as pazes. Então há tempo para todas as coisas. E é importante que eu e você possamos ter esse discernimento, que as coisas não é pelo fato da gente caminhar com Deus que tudo vai ser do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer, mas cada situação que acontece conosco tem um propósito, tem um ensinamento valioso, tem uma porção de Deus, tem um milagre nos esperando. Por isso nós não devemos temer nenhuma adversidade. Versículo 11, Eclesiastes 3,11 diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Na nossa capacidade humana, nós nunca seremos capazes de entender inteiramente, completamente, aquilo que Deus fez. E discernir os tempos em nossa vida fará toda a diferença. Dessa forma, podemos saber exatamente as ações que podemos ou não tomar. Então, quando a gente discerne um tempo de Deus, você sabe exatamente que ação tomar. E de todo o coração, igreja, não tome decisões na sua carne. Todas as nossas decisões precisam ser tomadas com a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque a carne, ela nos engana, mas o Espírito, ele ministra exatamente a forma, o jeito de a gente resolver as questões que aparecem em nossa vida. E os relacionamentos não são quebrados, e Deus te dá graça, e o nome dele é glorificado. Olha a importância da gente discernir os tempos em nossa vida. Eu tenho uma convicção na minha vida, eu quero que você possa ter essa convicção na sua vida. Você que está em casa, que em todo tempo Deus está trabalhando na nossa vida. Tenha essa convicção, que Deus, Jefferson, em todo tempo, em toda circunstância, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua história. Olha só, o tempo do homem no hebraico significa zimã, que traz para a gente o que? Estações, fases, ou seja, momentos. Na nossa vida, nós temos tempos de muita alegria, mas nós também temos tempos de choro. Nós temos tempos de conquista, mas também temos tempos de perdas. Isso significa que tudo tem um começo e tem um fim. A gente quer que tudo dê certo. Por quê? Porque Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Ou seja, todos os momentos parece que são eternos, não é? Toda luta que a gente passa, parece que ela nunca vai passar. O sentimento que vem o primeiro momento, parece que aquela luta nunca vai acabar. Quando a gente passa por um momento feliz, parece que a nossa vida toda vai ser, né? Aquele anseio de tudo vai ser desse jeito.
A gente começa as coisas e o sentimento que aquele relacionamento não vai acabar. Tudo para nós é o quê? É aquele anseio. É o anseio pela eternidade. É algo muito forte dentro de cada um de nós. E uma coisa que nós precisamos entender é que os momentos não podem ser perpetuados. Os momentos não podem ser perpetuados. Eles têm um tempo determinado. Mas nós podemos sim usufruir. Nós podemos sim usufruir desses momentos. Ou seja, vai vir tempos bons, esse tempo vai passar. Vai vir tempos ruins, esse tempo também vai passar. Usufruir dos seus filhos quando são pequenos. Estou nessa fase aí. Usufruir do cônjuge. Usufruir. Usufrua. Eles não vão ser eternizados, mas mesmo assim você não precisa ficar. Tem gente que acontece uma coisa boa, ela já fica com aquele sentimento: ai meu Deus, algo de ruim vai acontecer. Ela nem usufrui, ela não consegue ser feliz em nenhum momento. Mas nós precisamos ter essa capacidade, adquirir essa capacidade de usufruir, de curtir, de ser feliz sim, de ter esses momentos em nossas vidas. Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. É este anseio pela eternidade que nos traz resistência ao tempo. Fala assim comigo: é este anseio pela eternidade que me traz resistência ao tempo, força e vitória. É esse anseio pela eternidade que nos faz ter essas bênçãos, a resistência ao tempo. É você passar por um momento difícil e você resiste. É você ter força. É você ter vitória. É esse anseio pela eternidade que faz você superar os seus limites, que faz superar as adversidades. E é interessante que é por isso que a gente não consegue se conformar com a infelicidade. Se conformar com a infelicidade, a gente não consegue. Com o fracasso, a gente não aceita isso. A gente quer vencer, a gente quer superar. Às vezes a gente pode até enganar nós mesmos, mas dentro de nós, o anseio que está dentro de nós, é um anseio por sermos felizes. Sermos felizes nos nossos relacionamentos, de sermos prósperos nos nossos negócios, de sermos conquistadores, de termos um casamento de sucesso. Se você está infeliz e diz que não se importa com isso, que tanto faz, isso não é verdade. Ah, não tem problema não, tá bom assim. Pô, mas era o maior sonho da sua vida. Ah não, deixa para lá. Cara, isso não é verdade. Você está enganando a você mesmo. Dentro de você existe o anseio pela vitória. Deus colocou dentro de você o anseio por conquistar, por vencer, por romper. É essa essência divina que está dentro de nós, que nos faz achar forças nos momentos que a gente menos tem força. É esse anseio divino, essa essência divina, que faz nos levantar de onde estamos, para lutarmos, para alcançarmos a nossa felicidade. É muito interessante olhar para a minha vida, a minha caminhada, o quanto eu evoluí, porque a presença de Deus tem esse poder de mudar quem nós somos, de mudar a forma como nós encaramos as coisas,
de um jovem inseguro, de um jovem cheio de complexos de inferioridade, de uma série de coisas. A gente ainda estava viajando essa semana e conversando no carro, um amigo falando, poxa, como é que você consegue pregar, ministrar louvor? Eu falei, cara, nunca imaginei eu ir fazendo isso na minha vida, que eu era um bichinho do mato, muito tímido, não, deixa eu aqui mesmo, meu cantinho, né? Aqui, tranquilo. Mas Deus foi trabalhando, Deus começou a ministrar no meu coração, você é uma voz profética, você não pode se calar. E aquilo foi mudando a minha história. E hoje eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, a minha postura diante de um negócio, diante de outras pessoas, diante da igreja, diante da célula, hoje eu olho e eu sei quem eu sou, hoje eu sei meu valor em Deus, eu sei que Deus me chamou para essa obra, sabe, nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, essa essência divina, por vencer, de não deixar as situações nos derrubarem tão facilmente. É uma decisão mesmo, eu decidi na minha vida, eu aprendi isso com Jesus, e eu levo isso para o resto da minha vida, eu vou ser feliz independente das circunstâncias, independente dos problemas, e olha que Deus me colocou num ramo, num lugar, num negócio que, olha a quantidade de problemas é grande, hein? É grande, e algumas pessoas vêm perguntar, como é que você consegue? Eu falo, cara, é só Deus, porque eu chego em casa, posso estar o maior problema, eu chego em casa e eu tenho paz para dormir, eu tenho paz para levantar no outro dia, saber que aquele problema está no mesmo lugar, e ter a certeza que aquele problema vai solucionar, que Deus vai resolver, sabe, já recebeu algumas notícias que chega perto do seu peito? Já acontece com você? Acontece comigo também, de vez em quando, hoje aconteceu isso, num negócio, a pessoa me ligou e mandou um áudio de 6 minutos, e você vai ouvindo e seu coração vai apertando, apertando, e aí, o que eu faço? Aí eu conecto na fonte, e falo, Senhor, vai desapertando o coração, vai desapertando, e aí falei, pode deixar, daqui a pouco eu estou aí, a gente pode se encontrar? Podemos. Cheguei lá, já renovado pelo poder de Deus, fomos conversando, fomos ajeitando, e foi ouvindo, quando vê no final, estava todo mundo tranquilo, resolveu. É o quê? É a decisão de você ser feliz, a decisão de qualquer problema que você enfrentar, Deus está contigo, sabe? Tem graça de Deus sobre a sua vida para você resolver, sabe? E nisso você vai ganhando o quê? Mais confiança das pessoas, as pessoas vão olhando para você e falar, fulano, como é que ele consegue resolver esse problema, como é que ele consegue lidar, e você chega, onde você chega, a paz de Deus chega com você, quando você recebe isso na sua vida, amém? Então Deus colocou essa essência divina, de onde está você lutar, em qual situação você estiver, você lutar, para alcançar a sua felicidade. Cara, decida ser feliz, decida, cara, nós temos tudo. Quando Paulo chega para Jesus, orando, e fala, remove esse espinho da minha carne, eu preciso, para que eu esteja bem, eu preciso que esses espinhos saia da minha carne, eu preciso que essa situação seja removida da minha vida, e aí Jesus vem para ele e fala o quê? A minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, a graça de Jesus te basta. A graça de Jesus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. A graça de Jesus é maior do que qualquer diagnóstico, do que qualquer espinho na carne que você possa ter. Uma coisa interessante, tempo para acabar. Ou seja, nós precisamos terminar aquilo que começamos. Eu fico muito frustrado
quando eu vejo um líder de célula falar assim: pastor, eu vou fechar minha célula. Eu fico muito triste, sabe por quê? Porque essa pessoa está perdendo o melhor. Ela está perdendo o melhor, cara. Porque depois daquele desafio, se ela permanecesse, vem uma graça maior, vem uma unção maior, vem uma capacidade maior de ganhar mais e mais pessoas, de influenciar mais pessoas. Quantas vezes a gente vê, né, líderes, que às vezes a sua equipe, bum, some todo mundo, parece luta e tal, de repente vem uma graça maior, se a pessoa permanece, a célula vem maior, vem mais forte, vem mais pessoas. Por quê? Porque ela não desiste. E quando você não desiste, Deus aumenta o teu espaço. Deus te treina para coisas maiores. Não foi assim que aconteceu com Jó? Perdeu tudo, até a saúde ele perdeu. E depois, veio de que forma? 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então não desista da sua célula, não desista de ter discípulos. Termine aquilo que você começou, sabe? O reino de Deus, o propósito de Deus não é o que pode ser deixado pelo meio do caminho, não pode ser parado. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós precisamos ser aqueles que colocam a mão no arado e vão até o final, sabe? Não podemos ser aqueles que começam as coisas e deixam pela metade. O fato é que nós temos muita dificuldade de terminar aquilo que começamos e também de fazer com que as coisas mudem. Então, não somente parar o que começamos, mas muitas pessoas continuam sem mudar as coisas, sem a capacidade de mudar as coisas, de mudar o ambiente. Então essa capacidade ela é muito importante, de nós terminarmos aquilo que começarmos, e também fazer com que as coisas mudem. Deus te chamou para fazer com que as coisas mudem. Você é aquele que chega num lugar e termina um tempo, começa um novo tempo. Você tem uma porção de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas ainda não compreenderam que o melhor tempo da vida delas é o hoje. Na nossa célula tem quando era na casa do Betinho, o Luiz, o filho do Betinho. E aí, no quebra-gelo, poxa, qual foi o melhor tempo da sua vida? E todo mundo, poxa, foi a viagem tal que eu fiz, foi não sei o quê. Aí veio um garotinho de 7 anos, o melhor tempo da minha vida é o hoje. Ele quebrou todo mundo. Eu olhei para aquilo e falei: Senhor, as respostas mais sábias da célula vêm daquele jovem de 7 anos. Ele dá cada resposta incrível. Então, o melhor tempo da sua vida não é, que época boa daquela igreja, né? Meu Deus, 20 anos atrás. Era bom, mas hoje é melhor. O tempo é hoje você está respirando. Hoje você tem o conhecimento que você não tinha antes. E você tem poder de Deus para mudar as coisas. Já ouviu aquela coisa? Que saudade daquele tempo. Quando a gente era criança, lembra? Era que bom. Aprendendo a viver o hoje, você estará pronto para viver as novas fases da vida. Se você não estiver pronto para viver o hoje, você não encerrou ciclos. E aí você não pode entrar numa nova fase. É igual videogame, irmão. Você não vai para uma nova fase sem passar da anterior. Não tem como. E muitas pessoas querem entrar numa nova fase da sua vida sem encerrar ciclos passados. Gostando ou não, querendo ou não, os finais fazem parte da nossa vida. E eu quero falar algo muito importante para você, que é fechando os ciclos. Eu hoje, meditando nessa palavra, eu falei: meu Deus, Deus tem falado muito já sobre isso no meu coração. E essa palavra veio como uma flecha. E eu falei: Deus, é verdade. Porque eu vejo muitas pessoas começando muito bem seus relacionamentos, mas terminando muito mal. Não sabem sair, sabem entrar, mas não sabem sair. É aquele relacionamento que começa um relacionamento, termina um relacionamento, você não pode nem ver na rua.
sabe? Pode nem falar do nome da igreja. Que vão falar, está amarrado em nome de Jesus. Porque aonde vai, trabalha num lugar, nossa, trabalhei lá, meu Deus, que lugar horrível. Eu na minha vida, todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, eu tenho um sentimento bom, porque eu encerrei ciclos, porque às vezes alguns relacionamentos acabam, né? Para acabar. Mas de que forma que esses relacionamentos acabam? Precisa ser o quê? De forma saudável. O término de um relacionamento é o casar e sair de casa, né? Às vezes casa e não abandona a mamãe, o papai, né? Não corta o cordão umbilical. É muito importante encerrar os ciclos. Pessoas que não sabem finalizar são pessoas que fogem do confronto. Amor, você tem que falar com a sua mãe que ela não pode estar aqui em casa todo dia. Ai, meu Deus, como eu vou falar para minha mãe? A minha mãe vai ter um ataque. Tem medo do confronto, de chegar e falar, mãe, vem cá, vamos sentar aqui? Agora eu sou um homem casado, agora minha vida, sou eu e minha esposa, eu continuo te amando, vou aí, a gente já vai almoçar junto de vez em quando, mas agora minha família, meu núcleo é esse aqui, e eu quero que você respeite isso. Cara, isso é bênção, é você colocar limites, sabe? Tem limite. Um dia aconteceu isso com a minha mãe, que lá na nossa, onde a gente morava lá no Cônego, era tudo família, né? E as casas lá ficam tudo abertas, entendeu? Tudo aberto. Aí um dia minha mãe chegou lá em casa, entrou, aí eu cheguei para ela, falei, mãe, vem cá, vamos conversar. Falei, quando você vier aqui, chama lá fora que eu vou lá fora. Aí eu vou falar, pode entrar, né? Ou espera mais um cadinho, vem depois. Conversei de forma saudável, ela entendeu super bem. Porque, às vezes, tem livre acesso e não é assim. Então não tenha medo de colocar limites. Eu não tenho medo de falar certas coisas com a igreja, porque eu amo, e eu sei que estou falando para o bem, entende? Eu não gosto de relacionamento que você tem que ficar pisando em ovos, sabe? É muito ruim, mas a gente tem a liberdade de conversar, de construir isso junto, de falar, poxa, eu fiquei chateado, eu não gostei, irmão, essa brincadeira não foi legal. Isso é maturidade, isso é bênção para nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pare de fugir dos confrontos. Então, quando eu falo confronto, não é briga não, tá, queridos? É o confronto de uma conversa madura, de uma conversa que precisa ser conversada. Se não aprendermos a fechar ciclos ou concluir as coisas em nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Você vai carregar muitos defuntos nos seus ombros, você vai carregar muito peso, a sua vida vai ser muito pesada. Tem pessoas que têm medo de falar algo para o outro que, não dá mais, né? Pessoas que têm dificuldade de falar não vou poder mais e tal. Você continua amando aquela pessoa, só que você falou um não. Isso não, o mundo não acaba por causa do não. Um relacionamento não acaba por causa de um não, né? É igual a Giovana, está na fase que eu falo não com ela, ela grita. Mas o que? Eu tenho que continuar falando não para ela. Se eu for ter medo de falar não com ela porque ela vai gritar, ela vai dominar tudo, ela vai dominar a casa. Não tenha medo de ouvir não tenha medo de falar não. Você vai trazer histórias mal resolvidas do passado e, consequentemente, cometer os mesmos erros. Ou seja, você não vai passar de fase. Para que uma nova estação se inicie, aquilo que é velho precisa ser deixado para trás. Encerre, sabe? Aquela namorada que está com um namorado novo, mas deixa as cartinhas do outro namorado lá, né?
ou da paquera. Cara, encerra os ciclos. Vai lá, taca fogo naquelas cartas, meu irmão, já acabou, né? Ah, fiquei magoado, meu irmão, resolve isso no seu coração. Seja livre, porque senão você não dá conta de amar, de construir novos relacionamentos. Eu quero compartilhar com a igreja o ciclo da vitória. O ciclo da vitória. Perdão, antes eu quero falar mais uma coisa aqui, que Deus quer nos ensinar a finalizar as coisas. Fala assim comigo, Deus quer me ensinar a finalizar. O que significa isso? Querendo ou não, os finais acontecem. Assim, finalize da melhor forma possível, conversando, resolvendo, não fugindo e principalmente aceite que é o fim. Às vezes vai acontecer. Quantos estão entendendo? Amém? Que você possa ter isso dentro do seu coração. Pô, quais são as finalizações que eu não fiz? Talvez é uma célula que você tinha, que estava bombando e de repente ela acabou. E você não finalizou aquilo. E você carrega, você não abre uma nova célula, por quê? Que você está preso naquela decepção passada. Olha a importância de finalizarmos as coisas. Aceitar, pô, deu errado, né? Não deu certo, mas eu vou encerrar esse ciclo e vou começar um novo ciclo de Deus. O ciclo da vitória é o seguinte: inicie, prossiga e complete. Então, inicie, prossiga e complete. Vamos falar todo mundo junto? Inicie, prossiga e complete. Esse é o ciclo da vitória. Se você iniciar, mas você não prosseguir, não vai dar certo. Se você iniciar e prosseguir e não concluir, não vai dar certo. Tem imóveis que a pessoa fez a estrutura, ela fez, está quase ponto de terminar. No ponto de terminar, a pessoa parou. Aí, esse dia eu fiz uma reunião com esse cliente, falei com ele, ó, nesses anos que essa obra está parada, você está com prejuízo aqui de X. Esses outros dias, conversando com o cliente, fiz um cálculo desse com ele, falei, ó, dessa forma, seu imóvel desse jeito, só em um ano você teve uma perda de 100 mil reais. Aí ele, falei, por quê? Porque ele não concluiu. Só pelo fato de concluir, ele deixou de ganhar durante um ano 100 mil. Olha só a importância de concluir. Ele começou, ele prosseguiu, ele foi até quase concluir, mas não concluiu. O imóvel ficou parado. Ele não deu o último start para concluir. Que se ele tivesse concluído, ele estaria muito melhor. Quantos estão entendendo? Amém? Então é importante você, sabe, ter esse caminho na sua vida, iniciar, prosseguir, completar uma faculdade, completar o curso que você começou, completar o ensino médio que você parou, o estudo que você parou, completar a sua formação, completar você como um excelente empreendedor, ir até o fim, se tornar aquilo que você realmente almejou. Então no início é o quê? O ânimo, a motivação, mas depois a pessoa vai perdendo o fôlego. Deus quer que você comece feliz, prossiga mesmo na dificuldade, mas sendo cada vez mais feliz. Olha só, Deus quer que você comece feliz, prossiga mesmo na dificuldade e termine feliz. Muita gente começa feliz, não continua na dificuldade, ou quando chega no final, chega todo quebrado. Eu enfrentei um desafio de 2 anos de uma obra. 2 anos e uma obra. E pensa em dor de cabeça. Todos os dias, semana após semana. Obra, meu irmão, é um grande desafio. E sócios, e, sabe, prestação de contas e tal. Deu trabalho, foi cansaço. Mas eu cheguei no final,
Ai, Senhor, graças a Deus. Conseguimos concluir e não perdemos a paz. Entendeu? São desafios grandes, problemas atrás de problemas, mas você não perde a paz, você não perde a alegria. Isso é muito importante na nossa vida. Terminar as coisas, mas terminar bem, estar feliz com você mesmo, realizado. Como você se torna um realizador se você não termina os ciclos da vida? Então, para você ser um realizador, você precisa concluir ciclos, resolver as questões, finalizar. A equipe de louvor já pode vir. Tempo de crescer. Isso aqui eu só vou ler um texto, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então isso é muito importante, você olhar para a sua história e falar, eu fui feliz na minha infância, eu curti, soltei pipa, joguei bola, fiz não sei o que e tal, fui menino, passei por todas as fases da vida, mas chegou o momento de crescer, eu cresci, ponto. As coisas de menino ficaram para trás, nada de mimimi, nada de, eu sou coitadinho, nada eu sou vítima, nada dá certo na minha vida, não. Cara, agora é o momento de ser homem, é o momento de você assumir responsabilidade, é o momento de você assumir que você é autor da sua história, sabe? Na vida é mesmo assim, a infância não pode perpetuar, não pode, a nossa infância tem um tempo, e é tempo de crescer. Hoje, sou um homem casado, tenho filho, tenho empresa, eu não posso ter a mesma cabeça de quando eu era adolescente, entende? Muitas pessoas, às vezes, jogam o casamento fora, porque chega lá na frente, uma frustração no casamento, volta a ser meninão, das garotinhas e tal. Isso é engano, sabe? É você ser maduro, crescer. Quantos querem crescer, amém? Sabe, crescer é um desafio, é você assumir, não, eu me desafio a crescer, eu me desafio a me tornar melhor, eu me desafio a assumir os riscos, de construir a minha história. Então, meu irmão, decida hoje amadurecer, decida hoje crescer, decida hoje ser uma pessoa madura, bem resolvida. Se você está com dificuldade disso, procura seus pastores, seu líder, conversa, peça ajuda, porque Deus tem propósito na tua maturidade, em que você cresça. Eu tenho vivido muitas coisas nesses dias, e como tem sido importante enfrentar as dificuldades, sabe? Enfrentar os medos, enfrentar os grandes problemas, porque eu tenho visto que enfrentar esses problemas, enfrentar essas situações, me fazem crescer, me fazem ter uma visão diferenciada das outras pessoas. E para discernir os tempos de Deus em nossa vida, nós precisamos amadurecer. Se nós não amadurecermos, nós não vamos entender os tempos de Deus. Vai ter tempo que Deus às vezes vai permitir algo na sua vida que vai parecer faltar, mas não. Você pode olhar e ficar desesperado, mas eu quero te dizer, não precisa ficar desesperado, Deus está contigo. Deus quer te dar uma experiência naquela situação. Às vezes você está tão afastado de Deus, você está até bem financeiramente, você está, sabe, as coisas também não estão tão ruins dentro de casa e tal, mas aí Deus faz o quê? Deus permite uma situação para você ir lá e lembrar, poxa, tem que buscar a Deus, eu preciso ser dependente. Deus às vezes permite situações para a gente voltar a olhar e falar assim, Senhor, realmente, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu deixei a fonte, cavei cisterna, achei que era isso e... Maturidade. Sair da posição de vítima e entrar na posição de autor. Fique de pé no seu lugar. Discernir, eu quero que você possa buscar de Deus na sua vida. Qual o meu tempo hoje? Qual o tempo de Deus hoje? Tem um tempo... O cronos que está correndo, o relógio está correndo. Mas nós não andamos por esse tempo, nós andamos pelo tempo de Deus.
E quando Deus determina algo na nossa vida, ninguém pode ir contra. Nós não podemos lutar contra Deus, nós vamos perder. Qual o tempo de Deus hoje na sua vida? Qual o tempo do propósito de Deus na sua vida? O que precisa ser encerrado? O que precisa ser continuado? O que precisa ser retomado? Quais limites você precisa colocar hoje nos relacionamentos? Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. E Ele está disponível, Ele está com você nisso. E na presença dEle você vai saber exatamente como agir. Você não vai ficar sem orientação, porque o Espírito de Deus está com você. Foi isso que Jesus fez para concluir a sua missão. Foi a maturidade, foi a intimidade com o Pai, que fez Jesus concluir a sua missão, que fez Ele anular a sua própria vontade e aceitar a vontade do Pai. Porque a vontade dele era desistir, era acabar ali. Mas a vontade de Deus era por algo muito maior. E por essa força, por essa comunhão com Deus, ele teve a capacidade de anular a si mesmo, para viver algo que era muito maior, para abençoar todas as gerações. Nós vamos cantar essa canção, e depois eu quero orar com você.